gente ganhou de vocês, Max, e não só a Vitória e Paris, mas o Rodrigo! Tô encantada com a cidade, a torre é lindíssima. Estamos no Museu do Louvre. Tô procurando o mapa porque eu quero ir direto na Mona Lisa. Muito lindo, cara, muito legal. E é só o começo do Museu do Louvre, tem muito mais por fora. Culturalmente falando, isso aqui é, meu Deus, oportunidade única. Agora a gente está aqui vendo a Mona Lisa, que acho que é um dos quadros mais enigmáticos de todos os tempos. Desorganizado, muita gente fazendo a mesma coisa, muita gente mexendo nas mesmas coisas, pouca atenção, entendeu? Toda vez que eu achava que tinha alguma coisa esquisita, eu falava. A liderança do Rafael, pelo menos que eu senti comigo, foi um pouco distante. Eu acho que o grande erro de Rafael foi ter ficado só no faturamento. A desorganização na linha de produção foi um dos diferenciais em relação à nossa equipe ABEST. Eu fico pensando até que ponto realmente ele foi eficiente lá. Hi, Ana Paula, nice to meet you. Nice to meet you. So, thanks a lot to be here and really nice to meet you in Paris and to welcome you in the city of Fnac. Todo mundo estava muito ansioso por hoje, então acho que realmente superou as expectativas. E agora finalizar o dia caminhando na Champs-Élysées. Minha cara, né? Não. Talvez assim, a mãe pudesse ter tido mais iniciativa um pouco de me comunicar alguns números, entendeu? Que fossem gritantes, assim. Às vezes ela olhava e não me falava. Eu trabalhei diretamente com ela e não vi resultado. Tudo que ela fez foi continuação do que eu comecei. Ela fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu achei aquilo lá. E eu acho isso injusto, não é nem ético, porque eu tô fazendo a mesma coisa que ela, eu tô ali do lado, e não é eu, é nós. Ela não fez nada pra me ajudar. A impressão que passa é um pouco de, deixa eu falar que eu tô fazendo pra aparecer, entendeu? Podia tirar uma foto, né? Opa, chegou mensagem aí, Rafa. Gente, chegou mensagem aqui, ó. Opa, chegou? Sim, senhor. Olha só. Arco do Triunfo. A Emily tá mostrando a loja pra gente, que é muito grande, tem muitos produtos. All the store here in Paris is so big. Yes. Yeah? This one is a big one. The big one. Because it's really big. Yeah. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Walter. Boa noite, Roberto. Muito bem. Hoje nós temos a nossa 9ª demissão. Significa que metade das pessoas já saíram. E essa tarefa era uma tarefa especificamente complexa. No briefing, vocês ouviram, eu não estava lá, o Mosquela, diretor executivo da Fnac, deixou claro para vocês que o tempo era um fator importantíssimo nessa tarefa. Qual de vocês poderia me dizer
se o fator tempo foi primordial e por que vocês não aproveitaram ele tão bem contra a outra equipe. Rafael, líder. O fator tempo foi um pouco complicado pelo seguinte, a única referência que a gente tinha como tempo, um tempo bom para essa tarefa, era o tempo da própria Luft, que era entre 1h30 e 2 horas. Quando eu olhava, por exemplo, 1h10, eu não achava aquele número um número ruim. Ele ficou em torno disso o tempo todo. Assim, e terminou com 1h12 de média. Isso. Equipe Max, enquanto a equipe Best fez 45 minutos. Cláudio, o que você acha disso? Teve um fator determinante nessa questão do tempo. Quando vocês pularam ali de 14 pedidos para 27, coincidiu no momento em que houve um abandono do posto de controle. E esse tempo, nesse momento, passou de 50 e poucos minutos para 1h10. E vocês só fizeram subir esse tempo. Outro fator interessante é o seguinte. Novamente eu ouço uma coisa que para mim é assustador, que é assim, vocês não estavam sendo comparados com a média teórica da Luft, vocês estavam sendo comparados com outra equipe, portanto, independente se você está fazendo 1h10, tem que tentar fazer menos, não é possível que depois de um dia inteiro, no segundo dia vocês continuassem fazendo exatamente a mesma média, até um pouquinho mais. Rafael, quem decidiu deixar 2 pessoas olhando para o painel de controle lá em cima e apenas 3 lá embaixo? Foi decisão sua de líder? Então, a gente, no caso das duas, a Maite e a Marina, elas e as duas queriam se envolver nessa parte de divulgação logo pela manhã. Então eu decidi deixar as duas lá a primeira parte do dia. E quem tomou a decisão de passar 2h30 fora da sala? Ou seja, eu vi, ele viu fotografar o painel sem ninguém. Ou seja, a mesma coisa que deixar um aeroporto sem ninguém na torre de controle durante 2h30. As únicas horas que eu consigo me recordar agora, essa parte da manhã... Essa hora foi a hora que eu fui fazer o depósito do blog. Não importa. Assim, quando a gente tinha que ir ao banco ou quando a gente tinha que Você pode imaginar, numa torre de controle, quem sabe que é futebol. Mas vocês tinham que ir ao banco juntas? Não, foi só uma pessoa, entendeu? Nessa hora estavam 4 no armazém, Marina já tinha descido. Isso, porque assim, na minha visão é o seguinte, Walter, assim, eu prefiro que uma pessoa saiu e foi fazer depósito do banco, então sobraram 4. Eu prefiro que fiquem as 4 lá, entendeu? Lá embaixo, agilizando o processo, do que deixar uma só lá para ficar cuidando e ficar lento o processo, entendeu? A pessoa que está lá em cima vai ver os números crescer, assim, ficarem piores, entendeu? Na minha visão, enquanto então, deixar a sua visão é de que aquele painel, onde estava toda, de certa maneira, o controle geral de toda a operação, você acha que era irrelevante? Não acho de maneira nenhuma que era irrelevante. Mas está dizendo assim, eu achava melhor ficar lá embaixo. Então, a minha pergunta é essa. Você achou no primeiro dia que 3 pessoas lá embaixo eram suficiente? Em determinado momento, você desceu mais um porque viu que não era suficiente. E aí fica sem ninguém no painel de controle. Ou seja, vocês não estavam controlando a operação de vocês. E como líder, você não devia ter ficado lá em cima? Não era você que deveria ter a visão geral do todo? Olha, Walter, eu me perguntei isso várias vezes depois que a gente perdeu, se eu deveria ter ficado lá em cima como líder. E assim, unanimidade, ninguém do grupo, todo mundo achou que eu, como líder, não deveria ter ficado lá fixo, assim, o tempo todo. Eu fui lá depois. Por ter uma agilidade maior. Fui lá na parte da produção, na parte mais pesada. Sim, mas quando você está na torre de controle, como o Walter bem disse, você tem condição de perceber algumas coisas. Nós falamos em preço de banner, por exemplo, quando a gente viu que o preço do banner estava diferente do preço do hot site. Isso pode gerar um problema institucional para a empresa. Ou seja, teve um momento em que você tinha um preço, se o cara entrasse na mercadoria e ele fosse ver o preço no hot site, era diferente. Sabe o que cabe a vocês numa prova, numa disputa acirrada como essa? Partir do princípio, checar, rechecar 5 vezes se necessário, porque é assim que você ganha uma prova. Outra coisa importante é que você estava lá em cima com a Marina durante 3, 4, 5 horas, depois saiu 2h30, não importa, mas a verdade é que vocês tiveram uma visão do comércio eletrônico igual a do comércio que não é digital. Ou seja, vocês não perceberam que 15 minutos depois do preço que vocês fizeram, toda a concorrência alterou o preço deles. Por quê? Porque vocês olharam o dia que pesquisaram o preço no começo da operação e esqueceram que no mundo digital as coisas são mais rápidas. 15 minutos depois, os concorrentes da FINAC estavam com o preço mais baixo e vocês mandaram um web e-mail para 20 mil pessoas dizendo, olha, compre na FINAC que você vai pagar mais caro. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. A questão dos preços, Walter, no final do dia, eu passei um relatório geral para o líder e assim, a questão era, preços não seriam alterados, porque quando eles decidiram o preço, que foi o Rafael, o Álvaro e a Karina, aqueles preços estavam muito bem estabelecidos. Então, preço foi algo que eu recebi do próprio líder que não seria alterado. Pode ter havido uma miopia, a gente entender esse comércio como um varejo normal. Agora vamos tentar começar a funilar um pouquinho mais das pessoas. Eu queria começar, talvez, com a Karina. Vamos começar da esquerda para a direita. Karina, na tua visão, quem desse grupo você imagina que possa ter destoado, possa ter contribuído com esse resultado final que foi bem abaixo do outro grupo?
Eu sentia a Marina, de repente, no segundo dia, ela estava tanto no CD conosco, mas cuidando também de divulgação, que era um processo que ela já deveria ter fechado um dia anterior, que ela perdeu meio período só para fechar aquilo. Tanto é que às vezes ela estava embalando uma caixa, falando no telefone, tentando fechar com o portal, e resolvendo coisas de divulgação que, na verdade, deveriam estar concentradas na sala de gestão com a Maitê, que era ela que estava cuidando de divulgação. E, ao mesmo tempo, eu sentia a Maitê meio beirando ao desespero naquela sala e acabou perdendo um pouco o controle. Bom, Marina, você concorda com isso? Você Eu vou ter concorda que que você estava explicar sobrecarregada e isso atrapalhou o teu desempenho? Não, eu estava sobrecarregada, mas não atrapalhou meu desempenho.